Oi, filhotes! Essa é a continuação da aula de organóides citoplasmáticos. Vou falar de mitocôndria, cloroplasto, peroxissomos e centríolos. Fundamental para todo mundo. Vai logo te inscrevendo que depois da chamada a gente arrebenta. Fala, filhotes! Essa aqui é a continuação da nossa aula de organelas citoplasmáticas, tá bem? Assiste a primeira, que é quando eu falo de retículo liso, rugoso, lisossomo e complexo de Golgi, tá bem? Assiste aquela. Aí você volta para cá, que aqui é a continuação, tá? Beleza. Vamos falar hoje sobre a organela mitocôndria, com certeza uma das mais importantes, uma das mais esperadas em qualquer prova, tá bem? Primeira coisa fundamental, filho. Esses orgânulos, essas organelas mitocôndrias, são membranosos, tá? Tanto que eles têm membrana externa, que é essa aqui, ó, e uma membrana interna, que é essa aqui, mais de branquinho na imagem. Tá bem? Outro ponto fundamental, filho, a função dela é promover a respiração celular. Que é isso? Respiração celular é o processo em que eu vou usar matéria orgânica como a glicose e eu vou retirar energia para eu fazer ATP, para eu produzir ATP, né? Essa que é a central de energia das células. Por exemplo, se eu fosse comparar uma célula com uma cidade, a central energética, né, seria essa região da mitocôndria. E por isso também, quanto maior a necessidade energética que a célula tem, maior a quantidade de mitocôndrias. Sabe por quê, filho? Porque essa organela tem capacidade de autoduplicação. Isso é muito interessante. As mitocôndrias podem se duplicar independentemente da duplicação das células. A célula pode estar paradinha e a mitocôndria já está se duplicando. Vamos já entender isso aqui na aula, tá bem? Outra coisa curiosa, quem apresenta mitocôndria são a grande maioria das células eucariontes. Então, bactéria que é procarionte não tem mitocôndria. E eu falei a grande maioria porque existem algumas exceções. Por exemplo, protozoários flagelados não tem essa mitocôndria. Vão ter uma organela especial chamada cinetossomo, que faz a produção de ATP neles, tá bem? Isso já foi citado em algumas provas mais específicas pelo Brasil, tá? Beleza. Então, mitocôndria é a organela da respiração celular, é a nossa central de energia. Mas tem uma coisa, gente, que eu quero chamar a atenção de vocês. É a capacidade que essa organela tem de fazer a autoduplicação. Deixa eu explicar isso, filho. Nós vamos analisar a mitocôndria e a gente viu essa anatomia aqui, ó. Me acompanha lá. Ela tem uma membrana externa, confere. 2, ela tem uma membrana interna, inclusive ela tem invaginações aqui, ó. Cada invaginação dessa é a chamada crista mitocondrial, tá? E dentro tem um material gelatinoso, que está aqui de azul, ó. Esse material gelatinoso é a matriz mitocondrial. Pois bem, foram analisar a constituição dessa matriz e encontraram 3 coisas incríveis. Encontraram aqui proteínas próprias, DNA próprio e ribossomo próprio. E aí surgiu uma teoria. Qual? De que as mitocôndrias, na verdade, eram seres autônomos, independentes, procariotos, que teriam sido fagocitados por células eucariontes e, quando foram incorporados, acabaram trazendo vantagem. Essa teoria, filha, é chamada hoje assim, ó, teoria da endossimbiose. E ela foi defendida pela professora Margulis. Uma teoria incrível, muitas vezes citada em prova. Você tem que ter isso na cabeça. Eu queria repetir para vocês a parte importante. A mitocôndria teria sido, originada a partir de um organismo independente e procarioto, que foi fagocitado por uma célula eucarionte. E quando foi fagocitado, acabou trazendo vantagem. Acabou se tornando um simbionte. Ou seja, ela acabou vivendo em mutualismo com a célula eucarionte que a fagocitou. Incrível isso, né? Agora, é claro, a professora Margulis teve comprovação na teoria dela. E foi basicamente isso aqui, ó. Sempre que perguntarem para vocês as 4 confirmações de que a mitocôndria teria sido um organismo independente, você diz isso aqui, ó. Primeiro, presença do ribossomo do tipo 70S.
esse ribossomo 70S é exclusivo de seres procariotos. Outro ponto, DNA circular. O DNA que ela tem é em círculo, e isso é característico de seres procariotos. Terceira, síntese proteica própria. Produz suas próprias proteínas, tá? O que demonstra autonomia. E quarto ponto, capacidade de autoduplicação. Ela pode se autoduplicar justamente por ter mitocôndrias, DNA na sua composição. Deu para entender? Agora um detalhe, gente, para vocês, um convite, né? Eu falei que a mitocôndria realiza a respiração celular e nós temos aqui no canal uma aula específica para isso, tá bem? Se você quiser estudar, depois procura a nossa playlist de bioenergética. Lá tem aula de fotossíntese e tem aula de respiração separado para dar aquela reforçada, tá? No teu estudo. Fechou? Vamos continuar. Agora vamos conhecer os plastos, que também são chamados de plastídeos, tá bem? Eles também são organelas membranosas, ó, são envolvidos por membranas, né? E eles têm duas funções, filho, que eu vou te mostrar aqui na aula. Tem plasto relacionado com armazenamento de substâncias, vou já separar para vocês, tá? E tem plasto relacionado com a fotossíntese. Então, quando você vê o termo plastos, lembra ou armazenamento ou fotossíntese. Fechou isso? Mais um ponto, filho. Eles também têm capacidade de autoduplicação. Sabe por quê, filho? Porque nessa organela aqui, plasto, né, eu tenho as mesmas características que eu falei da mitocôndria. Para esta organela, também vale a teoria da endossimbiose. A gente acredita também que esta organela era um ser procarioto, que teria sido fagocitado e após a fagocitose acabou trazendo vantagem para a célula eucarionte. Fecharam? Só que uma curiosidade, gente. A mitocôndria, a origem dela teria sido uma bactéria aeróbica. Bactéria aeróbica, tá? Provavelmente, a origem dos plastos teria sido uma cianobactéria. Cianobactéria, devido à capacidade de realizar fotossíntese. Fechou? Outra coisa importante, filho. Sempre que te pedirem comprovação de que o plasto era um ser procarioto, né, independente, você usa esses 4 argumentos de novo. É que no plasto eu vou ter ribossomo próprio e 70S, eu vou ter DNA circular, própria síntese proteica e capacidade de autoduplicação. Agora, cuidado com uma coisa importante. Não é igual à mitocôndria, tá? Os plastos são encontrados basicamente em vegetais e algumas algas que são do reino protista. Então, fora vegetais e essas algas protistas, ninguém mais tem esses plastos aqui. Tudo bem essa história? Agora vamos falar um pouquinho sobre a anatomia dessa organela? Vamos lá. Ele também tem, filho, uma membrana externa, tá? Externa, e tem uma membrana interna. Beleza. Essa membrana interna vai ter invaginações, tá? Que a gente chama de lamelas, ó. Seriam as lamelas. E nessas lamelas, eu tenho alguns saquinhos achatados e empilhados, ó. Que seria essa imagem bem aqui, ó. Cada saquinho, pessoal, é chamado de tilacoide. Cada unidade, cada saquinho desse, tá? Parece uma moedinha, né? E esse conjunto de tilacoides aqui é o que nós chamamos de granum. Granum. Então seria assim, ó. Um saquinho, uma moedinha, pronto, dessa aqui, seria um tilacoide. Uma coluna de moedinhas dessas é um granum. E o conjunto de vários granuns forma graná, que fica dentro do plasto. Deu para entender direitinho? Aqui, nesse plasto, também tem um material gelatinoso. E esse material gelatinoso que fica nele é o chamado estroma. Estroma, tá bem? Mais um convite para vocês. Lá na nossa playlist, procurem bioenergética, que nós temos uma aula particular só para fotossíntese. Aí eu vou ensinar a função específica do tilacoide, do estroma e como é que eles estão relacionados diretamente com a fotossíntese. Não deixa de assistir, tá? Vamos lá. Agora dá uma olhadinha para cá. Lembra que eu falei que os plastos estão relacionados com fotossíntese e armazenamento? Eu queria falar um pouquinho mais sobre isso, filho. Vem cá. É assim, ó. Quando o plasto está relacionado ao armazenamento, a gente chama de leucoplastos. E quando ele está relacionado com a fotossíntese, nós chamamos de cromoplastos. Mas calma, não vamos decorar, vamos entender o termo. A palavra leuco quer dizer sem cor. É que o leucoplasto é desprovido de cor
Porque ele não tem pigmento para a fotossíntese. Ele não tem pigmentação. Daí o nome leucoplasto. E olha, gente, para fazer uma relação legal para a aula, lembra da célula sanguínea chamada leucócito? É a célula sanguínea sem cor. Então, leuco é sempre sem cor, tá? Então vamos lá. Os leucoplastos vão estar relacionados com o armazenamento de 3 coisas principalmente, tá? Vem cá. Se for o amiloplasto, ele faz o armazenamento de amido. Amido, fechou? Se for o proteoplasto, olha a palavra, é o que faz armazenamento de proteínas. Te dar um exemplo, você come soja, a soja é riquíssima em proteína. E onde está acumulada essa proteína? Está nos proteoplastos, ó, que são plastos de armazenamento. E o terceiro, oleoplastos, que são ricos em lipídio. Daí o nome óleo. Ó. Por exemplo, tem uma planta chamada copaíba. E nós extraímos o óleo de copaíba, que é usado para várias coisas. Quando a pessoa tem um machucado, por exemplo, né? Esse óleo fica armazenado, ó, em plastos. E uma curiosidade bem legal para a prova, gente. Os leucoplastos se desenvolvem preferencialmente em regiões de pouca iluminação na planta. Então, onde tem muito leucoplasto, seriam nas raízes e na parte central do caule, que é onde a luz não bate. Deu para entender, filho? Vem cá agora. Agora vamos conhecer os cromoplastos. A palavra cromo é cor. Então, cromoplastos são aqueles com pigmentos. Eles têm pigmentos, né, que vão auxiliar na fotossíntese. Olha o nome agora, vem cá. Existe o xantoplasto. É que esse aqui tem o pigmento chamado xantofila, que é amarelado, tá bem? Existe o eritroplasto. Ele tem um pigmento chamado licopeno, que é vermelho. Vermelho, tá? E olha uma curiosidade, gente. A xantofila e o licopeno são pigmentos lipídicos, sabe? Que auxiliam no processo da fotossíntese. E uma curiosidade muito legal. Tanto a xantofila quanto o licopeno, que são pigmentos chamados carotenoides, sabe? São muito importantes para melhorar a nossa imunidade. E são muito importantes como antioxidantes. Então, se você comer alimento vegetal que tenha coloração amarela ou que tenha coloração vermelha, é muito legal para manter a imunidade alta e para evitar os radicais livres. Aí você evita envelhecimento precoce e se protege contra o câncer também. Informação legal, né? Bem bacana ser citada numa prova. Outra coisa, filho. Os cloroplastos são os mais famosos, né? Eles têm um pigmento chamado clorofila, que é verde. A clorofila é o pigmento, né, responsável diretamente pela fotossíntese vegetal. Tudo bem essa história? Agarra essa informação, que isso aqui é precioso, tá? Vamos lá, gente. Mais um organoide interessantíssimo para a prova. São os peroxissomos. Vamos lá? Olha que legal, filho. Primeiro vamos entender. Ele é um organoide membranoso, tá? Então imaginem uma bolsinha, uma vesícula grandona, tá? Inclusive essa bolsinha é formada pelo retículo endoplasmático liso. Liso, não é do complexo de Golgi, tá? Liso, tá bem? E dentro tem enzimas, tá? Essas enzimas são feitas pelo retículo endoplasmático rugoso. Agora calma, tem aluno que fala assim, professor, peraí, vesícula cheia de enzima, isso me lembra os lisossomos. Tudo bem, são muito parecidos mesmo, mas a função da enzima é diferente, filho. O lisossomo estava relacionado com a digestão intracelular, não é a função aqui. Os peroxissomos estão relacionados com processos de oxirreduções e que ajudam no processo de desintoxicação. Então, sempre que você pensar em processos de oxirredução que me ajudam a desintoxicar o organismo, pensa nessa organela. Inclusive, olha por que o nome, vem cá. Tem uma enzima no peroxissomo, entre muitas, tá? São várias enzimas, filho. Mas tem uma que chama atenção. Ela se chama catalase. Catalase. E sabe qual é a função dela? É quebrar o peróxido de hidrogênio. Mas vem cá comigo, ó. Olha a fórmula. Peróxido de hidrogênio é o H2O2, é a água oxigenada. Isso aqui é muito tóxico para o organismo. E aí a catalase vai quebrar esse peróxido de hidrogênio, ó, em oxigênio e água que não são tóxicos. Você percebeu, filho? Foi daí que veio o nome peroxissomo, ó, porque ele promove a desintoxicação desse peróxido de hidrogênio. Entendeu a relação? Eu gosto muito quando você aprende fazendo relação com o nome, que aí é aprendizado mesmo, sabe? Não é decorar, né? Vamos lá, vem cá comigo. Ele é muito encontrado aonde? Em células como fibroblastos, ó, em macrófagos, leucócitos, células renais, células hepáticas,
renal é do rim, hepática é do nosso fígado, né? E algumas células vegetais, inclusive de protozoários. Onde você não vai encontrar peroxissomos é em bactérias, nem nas cianobactérias. Por quê, filho? Como ele é uma organela membranosa, ele só está presente em células eucariontes. Deu para entender? Mas tem outra dica legal, filho, vem cá. Nos vegetais, o peroxissomo tem uma outra nomenclatura. A gente chama assim, ó, glioxissomos. Então, se você vê numa prova o termo glioxissomos, lembra, esse é o mesmo peroxissomo. Só que a gente deu uma nomenclatura especial porque é no vegetal. E sabe o que ele faz? Ele metaboliza lipídio. Isso é muito legal, gente, olha só. Imagina que eu tenho a semente de um vegetal, né? E ela armazena lipídio como fonte de reserva energética. Fechado? Beleza. Só que eu vou precisar da energia desse lipídio para produzir ATP, para que o embrião possa germinar, né? Possa desenvolver. Você concorda comigo? Beleza. O que vai ter que acontecer? Eu vou ter que transformar esse lipídio em glicose para poder usá-lo na respiração celular. Quem faz essa conversão, filho, do lipídio em glicose no vegetal, olha aqui, é o glioxissomo. Olha o prefixo, ó, daí o nome glio, tá? É da conversão de lipídio em glicose. E para quem não lembrava, tem um nome para isso. Toda vez, filho, que você produz carboidrato, né, glicose, a partir de uma substância que não é glicídica, a partir de uma substância que não é carboidrato, a gente chama isso de neoglicogênese. Então, o glioxissomo promove a neoglicogênese em vegetais, que é muito importante para a germinação da semente. Deu para entender? Muito bem, gente. Agora, para finalizar, uma organela muito interessante, tá? São os centríolos. Vamos lá, porque é bem detalhado isso aqui, tem que estar bem atento para a aula, tá? Vamos junto. Primeiro, filho, o centríolo está presente na célula protista, tá? Até porque ele forma cílios, flagelos, né? E tem protozoários que dependem disso para se locomover, tá? Você encontra em célula animal, quer ver um exemplo? Quem forma o flagelo no espermatozoide humano, por exemplo, é o centríolo. E você encontra também nos vegetais inferiores. Peraí, para um pouquinho. O vegetal inferior são aqueles que dependem da água para a reprodução. Então os gametas masculinos têm que nadar. E para esse gameta masculino nadar, tem que ter flagelo. E o flagelo, adivinha quem forma? Os centríolos. Então cuidado com isso, tá? Eu tenho centríolo em célula de protozoários, células animais e células vegetais. Eu só não vou ter centríolo nas células vegetais de plantas que não dependem da água para reprodução. Aí quem são essas plantas? Vão ser as gimnospermas e as angiospermas, tá? Tá com dúvida em botânica? Nós temos aqui uma playlist também de vegetal para você estudar a evolução vegetal comigo e grupos, tá? Assiste lá para dar uma confirmada nessa parada, tá bem? Vem cá comigo. Quais são as funções deles? Vamos lá. O centríolo está relacionado com a orientação da divisão celular, porque os centríolos formam aqueles microtúbulos, né, que são fundamentais para mover os cromossomos durante a divisão. Não vai esquecer, filho. Os microtúbulos que movem os cromossomos na hora da divisão celular, quem forma é o centríolo. Tá bem? Procura também aqui na playlist de divisão celular, que a gente tem essa aulinha completa, tá bom? Outra coisa, ele é importante para a formação do citoesqueleto, tá? Que é o esqueleto da célula, é ele que forma esse citoesqueleto, tá? E terceiro, para a formação dos cílios e flagelos, que é para locomoção. Bom, agora olha todo mundo para cá. Vamos falar um pouquinho de morfologia, tá? Vamos lá. O centríolo é formado assim, filho. Existem proteínas, tá? Que parecem bastõezinhos. Elas se chamam tubulinas. Tubulinas, de tubo, tá? Tubulinas, tá? Se eu juntar várias tubulinas, eu formo um microtúbulo. Agora olhem para cá. Se eu pegar 9 trios de microtúbulos e colocá-los de maneira a formar um tubo grandão, eu vou ter um centríolo. Olha que interessante. Um centríolo é formado, então, por 9 trios de microtúbulos. Está aqui, ó. Cada tubinho desse aqui é um microtúbulo. Aqui eu tenho um trio. Aqui segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Eu tenho 9 trios de microtúbulos. Tudo bem essa história? Por isso que não tem centríolo em célula procarionte. Olha o detalhe, filho. É que esses microtúbulos são formados pela polimerização de proteína tubulina.
Só que a proteína tubulina é exclusiva de eucariontes. Então não tem centríolos em bactérias, nem em cianobactérias. Por aproveitar logo e lembrar uma coisa, bactéria e cianobactéria só tem uma organela, filho, que são os ribossomos para fazer síntese proteica. Fechou? Não deixa te confundirem, tá? Agora vem cá comigo. Eu te falei que os centríolos formam cílios e flagelos, né? Eu quero falar um pouquinho mais específico disso. Olhem para essa imagem aqui. Vem cá. Isso aqui seria um cílio ou flagelo. Olha como é a estrutura, vamos lá. Eles são formados por 9 duetos de microtúbulos. Olha para a imagem, vamos lá devagarzinho, que isso é uma coisa que a gente tem que pegar ponto a ponto. Ó. Primeiro, eu disse que se eu pegar uma proteína, ó, eu vou ter tubulina. Se eu polimerizar as tubulinas, vou formar um tubo chamado microtúbulo. Aqui, ó. E aqui no cílio e no flagelo, eu tenho 9 duetos de microtúbulos. Está aqui, ó. 1 dueto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que eu vou ter mais um dueto central. Então, se essa imagem aparecer na prova, 9 duetos de microtúbulos. Com mais um dueto central, aí você tem um cílio ou flagelo. Aí você vai dizer assim, professor, mas peraí, se os cílios e flagelos têm a mesma estrutura, como é que eu vou diferenciá-los? Bom, tem vários critérios. 2 critérios são muito recorrentes em prova, é quanto à quantidade quanto ao tamanho. Os flagelos geralmente são muito compridos e eles estão presentes na célula de 1 a 2 no máximo. Já os cílios são reduzidos e são muito numerosos. Você pega, por exemplo, um protozoário, aquele Paramecium, né? O Paramecium é um protozoário ciliário. São numerosos cílios ao longo da célula, né? Mas se você pegar o espermatozoide, tem um flagelo só, grandão. Então o flagelo é único e comprido, e os cílios são numerosos, né? E bem curtinhos. Deu pra sacar? E aí, gente, entendeu direitinho? Anota tudo, tá? Me mostra depois o teu resumo. Pode comunicar comigo por aqui ou pelo chat lá do nosso Instagram, Renaque Almeida. Não esquece de indicar pra todo mundo. Beijo!